Poderosa Conferência na Suécia, 20 a 22 de abril de 2018. Título da mensagem: As Vestes do Senhor. Profeta David O'War. Para que nós possamos trazer à tona algumas coisas. Por que o Senhor fechou o caminho? Eu creio que é aí onde está a mensagem para a igreja. Porque em Gênesis capítulo 2, antes de irmos ao Apocalipse, deixe-me começar do básico. O que aconteceu lá no início, em Gênesis? Em Gênesis capítulo 2, 16 e 17, você vê o mandamento de Deus, a ordem. Então, a razão pela qual ele fechou o caminho? Gênesis capítulo 2, 16 e 17. Ele diz o seguinte: E o Senhor Deus ordenou ao homem: Você é livre para comer de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, você certamente morrerá. Isso foi uma ordem. Ele disse, Deus ordenou. Uma ordem. Não foi uma discussão ou um debate, ou vamos resolver essa questão, vamos achar uma solução, vamos estar de comum acordo. Não. Foi uma ordem. E ele disse, por favor, não coma daquela árvore. Ele disse, por favor, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Coma das outras deliciosas árvores. Deliciosas. Porque no dia em que você comer daquela árvore, você certamente morrerá. Então o inimigo vem a eles e começa a perguntar para ela, perguntar para os dois. Deus realmente disse que vocês vão morrer? Não! Vocês podem comer e não morrer. Mas o Senhor havia ordenado. Que ele disse que no dia em que vocês comerem, vocês com certeza morrerão. E se Deus disse vocês certamente morrerão, então vocês certamente morrerão. Então o inimigo disse, não. Deus disse para vocês andarem somente neste caminho, que conduz para a árvore da vida, obedecer isto e chegar na árvore. Não, nós podemos usar outro caminho também. Vocês estão me entendendo agora? Não, nós podemos seguir outro caminho e vocês não vão morrer. Esta mentira tem se repetido daquele dia até hoje. Olha para a igreja na Europa. Ela está andando nesta mentira. Porque o Senhor disse, somente um caminho, uma estrada, um caminho que conduz para a árvore da vida, para a vida eterna. Então o inimigo diz, não, há um outro caminho. Vocês estão me entendendo agora?
para que vocês possam ver a condição da igreja na Europa hoje. Por exemplo, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, ele diz: faça todo esforço para viver em paz com todos os homens e para ser santo. Então ele diz: porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então vocês veem, ele estabelece o padrão da santidade, o padrão da santidade. Ele não disse porque sem santidade o Quênia não entrará no céu. Porque sem santidade a Itália não entrará no céu. Porque sem santidade a Suécia não entrará no céu. Não! Ele disse que este padrão é para todos. Aleluia! Porque sem santidade, nenhum homem, ninguém vai entrar na eternidade. Então, isso se torna um mandamento, um padrão para entrar. Mas quando você olha para a igreja na Europa agora, o diabo mentiu para eles. Ele disse: não. Vocês podem seguir outro caminho e ainda assim ver o Senhor. Hey! Vocês estão começando a me entender agora? Sim. Sim, há uma mentira aqui. A mesma mentira tem se repetido. A mesma mentira tem se repetido. As mesmas mentiras têm se repetido. Até hoje. Até hoje é sempre a mesma mentira sendo repetida o tempo inteiro. Então é por isso que você pode encontrar pastores na Europa hoje, na Suécia hoje, pregando o Evangelho e não repreendendo o pecado. Porque o diabo mentiu para eles e eles dizem: não, você não precisa seguir este caminho. Você pode seguir outro caminho e ainda assim não vai morrer. Isso é tão poderoso porque nós estamos chegando à verdade agora. E é por isso que eu vim, para que eu pudesse trazer a verdade para vocês. A razão pela qual você encontra pecado na igreja da Europa, a razão pela qual eu vim, que o Senhor me enviou, eles têm a mesma Bíblia, é a mesma Bíblia. E a minha Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Significando, ninguém verá a eternidade. Então você descobre que o pecado está sendo entretido na igreja na Suécia. Isso significa que o diabo tem repetido a mesma mentira. Ele disse para eles: ó, tudo bem? Nós somos um povo moderno. Você pode permitir abortos. Um homem pode morar com uma mulher sem casar, tudo bem? Homossexualismo, tudo bem, não se preocupe. Ele mentiu para eles. E eles acham que eles podem seguir outro caminho e entrar no céu. Não! Você não pode. Não, você não pode. Não é possível. Vocês entendem? E é por isso que eu vim. Você não pode seguir outro caminho.
Há somente um caminho que Deus nos deu. Ele é tão gracioso conosco que Ele nos deu apenas um caminho. E Ele nos mostrou como seguir. Aleluia! É por isso que a mesma mentira está se repetindo no coração de cada cristão europeu hoje. Vocês estão sempre murmurando. Ah, será que eu deveria seguir a Deus totalmente? Sabe, nós somos um povo moderno. Mas eu amo os meus vestidos aqui. Será que eu deveria usá-los ou jogá-los fora? Ah, talvez. Eu vou usar só para o trabalho. Mas isso é uma mentira. E deste dia em diante, o diabo não vai mais mentir para vocês. Porque eu fui enviado para falar a verdade absoluta para te libertar. Ele está dizendo... Ele está dizendo que o nosso Deus já foi gracioso demais em nos dizer aquilo que vai nos impedir de entrar. Ele disse, porque sem santidade ninguém vai entrar. Então agora nós podemos buscar a santidade e então entrar. Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui? Pouco a pouco, eu estou começando a definir quem são aqueles que estão andando. É disso que eu estou falando. Quem são aqueles que eu vi andando naqueles degraus do céu? Então, essa mentira que você vê que foi dada aqui pelo diabo para Adão e Eva, está se repetindo na Europa todos os dias, na vida dos cristãos todos os dias. Se a mentira não estivesse se repetindo, então todos estariam andando no caminho do Senhor. Então é por isso que nós vamos a Mateus 7, versículos 13 e 14. Quando ele diz que há um caminho estreito e o caminho largo. Por que você encontra pessoas andando no caminho largo que são cristãos? Mateus 7, 13 e 14, olha o que ele diz aqui. Ele diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à destruição. E muitos entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, à vida. E apenas algumas poucas pessoas na Europa andam neste caminho. Aleluia! Há apenas algumas poucas pessoas andando no caminho estreito. Eles dizem que há um outro caminho. O diabo mentiu a respeito do caminho, ele deu um outro caminho. Um caminho largo. E ele está dizendo: muitas pessoas estão andando lá. Mas você sabe, minha filha, você sabe que todos querem ir para o céu. Se você disser para eles, este caminho está indo para o inferno, quem andaria naquele caminho? Então o diabo deve ter mentido.
que o outro caminho também leva para o céu. Porque ninguém em sã consciência vê um caminho com uma placa. Quando você está dirigindo, então você vê a placa dizendo, falta 30 quilômetros para o inferno. E você continuaria dirigindo lá. Ninguém em sã consciência faria isso. Então o diabo deve ter mentido. Ele colocou uma placa no caminho largo, dizendo, falta 20 quilômetros para o céu. Você está quase chegando lá. Você já está quase lá. É por isso que as pessoas estão lá. Aleluia. É por isso que eu vim. Não. Você não pode andar no caminho onde eu vejo as pessoas andando na Europa agora. E depois subir a escada que eu vi a igreja subindo lá. E é maravilhoso também quando você olha a linha reta da escada. Alguém notou como aquela escada é reta? Alguém notou a escada reta, a mensagem reta de Deus? Alguém notou isso? É estreito, é reto demais. É tão reto que não tem como errar. É muito plana, é tão reta. Significando que os requisitos de Deus, a lei exata de Deus, a exata lei da graça de Deus. Mas olha isso agora. Então, como que os cristãos na Europa, como que um pastor pode chegar diante da igreja na Europa e dizer, não, tudo bem, está tudo certo. Há liberdade para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E então, ele não instrui a igreja na exata lei da santidade de Deus. A exata lei da santidade de Deus diz, faça todo o esforço para viver em paz com todos os homens e sede santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Esta é a lei exata de Deus. Prepare o caminho. O Messias está vindo.